Shalom, queridos. Aqui pra mim é noite, já são 23 horas. Eu não estou gravando no mesmo dia em que esse vídeo vocês estão vendo. Eu tive que gravar antes. Pra quem me conhece, é, já sabe que eu tenho um filho pequeno, super, super querido, mas super grudado. Então eu tenho que fazer tudo assim meio que nas caladas da noite. Eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir, porque eu vou falar baixo. E para quem não me conhece, eu sou a Kelly, sou a filha ministerial, uma das filhas ministeriais da profeta Andréia. Estou aqui com muita alegria também para participar desse propósito, desse projeto, em que nós estamos buscando verdade do Senhor sobre o pós-Shavuot, né? E eu queria compartilhar muito rápido, de preferência, porque tem um pastor muito antigo da igreja que eu nasci. Eu me esqueci o nome dele agora. Não sei se era pastor Francisco, eu me esqueci o nome dele agora. Que ele falava assim, quem fala pouco erra pouco. Mas eu espero aqui que eu não venha errar, né? Que eu venha apenas compartilhar o que tá no meu coração. Vocês nunca vão me ver mais fofa do que hoje, porque eu estou em São Paulo, na casa dos meus pais, e tá um frio delicioso. Pra quem me conhece sabe que eu sou apaixonada com frio. Queria ir pra Rússia, menos 50 graus. Então eu tô de pijama assim, porque já é noite, né? E aproveitei aqui esse momento que a criança tá dormindo, né? Tá tudo assim um pouco mais sossegado. Vamos aqui abrir a palavra do Senhor e eu quero orar com você antes. Amém? Ó Pai, eu te louvo por este tempo, por este dia tão precioso que a gente pode ouvir e falar da Tua palavra. A Tua palavra é o bem mais precioso que nós temos, é Jesus. E eu te peço, ó Cristo amado, nosso amado Senhor, Espírito Santo que nos revela o Cristo vivo, nos revela mais uma vez a verdade sobre quem Tu és, através de nós, por nós, em nós, para nós, e nos ajude, Senhor, a entrar em conformidade com toda a verdade do Teu céu, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre, o tema de hoje é Pedro se levanta, o espírito de coragem. Eu não sei você, mas eu acredito muito que nós temos coisas muito preciosas que Deus criou em nós, e uma dessas coisas preciosas, porque geralmente a gente fala assim, nós não temos nada, né? Ah, a gente não presta, a gente é miserável, a gente é pobre, segue. Não é verdade. Sem Cristo nós somos mesmo tudo isso. Um pouco pior que isso. Vai colocando coisas piores, mas nós que já somos feitos filhos de Deus, que já somos tirados das trevas, trazidos aqui para a sua maravilhosa luz, com Cristo nós temos algumas coisas que o Senhor transforma em bem, mesmo que às vezes possa parecer, mesmo não, quando estamos sem Ele é totalmente desajustado. Uma dessas coisas que eu considero assim são preciosas, que é a multiformidade, a multiforme graça de Deus em nós, é o nosso temperamento, né? O nosso temperamento mostra o quanto Deus é poderoso e precioso. Como que pode um Deus tão perfeito, não é? Tão excelso, indizível. A gente procura palavras para o Senhor, não tem palavras, né? A gente tenta procurar palavras no nosso dicionário e as nossas melhores palavras não chegam perto daquilo que nós poderíamos querer dizer sobre Deus. Mas pronto, pega tudo isso que nós tentamos achar de maravilhoso, não chega perto do que Deus é. Como que pode um Deus desse? Criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, nós caímos, fomos entregues ao pecado, à morte, à destruição, a tudo isso, mas Ele ainda vem, né? Ele vem e Ele nos dá condições de sermos dele novamente, de sermos restituídos a Ele, à comunhão dele. E quando eu olho o nosso temperamento, eu vejo quanto Deus pensou em tudo, né? Deus pensou em tudo. Eu não tenho muito conhecimento de tudo sobre temperamento, né? Eu não estudei essas coisas. O que eu sei digamos assim, é bem pouco. Eu creio que irmãos que estão aqui, de repente, vão poder falar muito melhor sobre temperamento do que eu, com certeza. Mas o pouquinho que eu sei, muito pouco mesmo, tá, irmãos? É que nós temos duas faces desse temperamento, né? Nós temos aqui a parte
da nossa fragilidade, que a gente chama da parte da fraqueza, que são aquelas partes que a gente chama de defeitos, né? E temos a parte da força. Eu sou sanguínea melancólica. E por vezes nós temos os 4 temperamentos em nós. Já tem estudos que falam que tem até o 5º temperamento. Mas bom, eu não conheço o 5º, eu só conheço os 4 por enquanto. Mas pronto, eu sou sanguínea melancólica. E por mais que eu olhe outros temperamentos e veja outros temperamentos, puxa, eu queria mais ser colérica, queria ser mais como um fleumático, né? Por mais que a gente olhe isso, todos os temperamentos são uma bênção, né? E a Bíblia diz que a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu olho esse versículo, eu vejo que é verdade, né? Dentro do nosso temperamento, eu posso dizer que a força do Senhor realmente se aperfeiçoa naquilo em que nós não temos a menor condição, não é? E hoje, quando a gente vai falar aqui de de Pedro, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, nós vamos ler em Atos, capítulo 4, capítulo 2, perdão, nós vamos ler 4 também, capítulo 2 e o versículo 14, aquela passagem de Pó-Shavuot, né? O Espírito Santo já tinha descido, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Bom, mas quando nós falamos dos temperamentos, quando eu olho para Pedro, eu vejo aqui um exemplo vivo, não somente Pedro, tem outros também, claro, mas hoje a gente vai citar Pedro bastante, e eu vejo um exemplo vivo e eu quero fazer aqui uma menção, né, de como o Espírito Santo de Deus age nos nossos temperamentos também como um fruto de Pó-Shavuot. Amém? De tantas coisas que o Senhor opera, atua, realiza, traz para nós, começa a fluir em nós. Eu creio que a transformação, que o governo do Espírito Santo dentro do nosso temperamento é também resultado de um caminhar dentro das celebrações, dentro do nosso posicionamento, dentro da nossa celebração mesmo nas festas do Senhor. Quando nós falamos de festas, nós sempre citamos muito, né, a libertação da nossa vida a respeito do Cronos, a respeito de sairmos do formato grego, romano e natural para atuarmos dentro do sobrenatural de Deus, que é isso que o Senhor quer para nós, né? Enquanto o natural vai nos roubar muitas coisas, a atuação dos enganos vai nos roubar, os calendários de Deus nos coloca nos lugares de governo no Senhor, né? E uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter é ter governo do nosso caráter, ter o Espírito Santo governando o nosso caráter e principalmente nossos temperamentos, né? A Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que organizou a sua vida emocional. Tá lá em Mateus. Eu não vou achar agora, mas é um dos versículos que eu mais oro e que mais me toca, porque eu preciso, não sei você, mas eu preciso muito do governo do Espírito Santo sobre as minhas emoções, sobre o meu atuar de temperança, né? No meu temperamento, o Espírito, o fruto da temperança em nós. Atos capítulo 2, verso 14, eu vou tentar ler sem óculos, porque eu esqueci meu óculos na minha casa, eu estou aqui em São Paulo. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. E aqui ele vai começar a discorrer um discurso maravilhoso, uma pregação poderosa. Todos conhecem essa parte, né? Eu tenho vontade de chorar. E por que eu tenho vontade de chorar? Porque quando aqui fala que Pedro levantou-se com os 11, eu quero voltar um pouco atrás. Eu quero voltar no tempo em que este apóstolo querido, né, tão sanguíneo, muitas vezes tão impulsivo, um pouquinho colérico, né, mas tão impulsivo muitas vezes, seria a última pessoa que as pessoas gostariam de ouvir. Por quê? Vamos colocar uma das marcas aqui, ó. Vou colocar o Pedro antes do Shavuot, né? Pedro
era um dos que já tinha ouvido falar da Torá, ele tinha a palavra, os ensinos de Cristo e os ensinos judaicos, né, os ensinos da sua religião dentro dele. Mas aquilo ainda não era uma verdade dentro dele, aquilo não era uma realidade ainda total dentro dele, né? Ele tinha o conhecimento da informação, mas aquilo ainda não era uma vestimenta sobre ele. Ai, minha bateria tá acabando. Mas creio que vai dar pra falar aqui. Então, em Mateus capítulo 14, vai falar de um Pedro aqui. Vamos falar aqui, tentar lembrar alguns episódios de Pedro. Não vou abrir agora, que eu tô com medo de começar a abrir aqui, demorar e a minha bateria acabar. Lembram quando Pedro subiu junto com Jesus? Pedro, Tiago e João? Foi isso, gente? E no Monte de Transfiguração, e ele foi o primeiro a falar uma besteira. Vamos fazer uma tenda aqui para nós ficar aqui acampados, Jesus, né? Isso aqui continuar. Eu sei que na intenção dele era talvez continuar aquela experiência que ele estava vendo, mas ele não sabia o que dizer, então a impulsividade dele fez ele falar o que não devia no momento em que não poderia, né? E esse é o problema da impulsividade. Eu quero falar um pouco desse aspecto da impulsividade. A impulsividade é a tendência de a gente agir sem considerar consequências, né? A gente fala sem pensar. E eu não sei você, mas eu sei o que é ser impossível. O que é ser impossível. Sei demais. Eu sei mais do que eu gostaria de saber. Eu tenho uma vida marcada por impulsividades em muitas áreas, que hoje o Espírito Santo está me fazendo ser transformada. Não estou totalmente, tá, irmãos? Não vou dizer para você que de vez em quando não vem um rompante, mas eu creio que eu estou muito, muito melhor do que antes. Enquanto que o Espírito Santo, ele não age na impulsividade. O Espírito Santo não nos dá impulso. A gente pode até pensar, ele vai te dar um impulso aí. Não, ele não vai te dar impulso, ele vai te dar coragem. E a verdade da sua palavra é que traz esse chão de firmeza para nos dar coragem. Porque enquanto o impossível fala, age, faz as coisas sem pensar nas consequências e não tem condições de arcar com aquelas consequências, quantas pessoas agem, né, na consequência e acabam com relacionamentos, com trabalho, acabam com tanta coisa. A coragem que vem do Espírito não te tira do medo. Impossível não tem medo. Já percebeu? Não tem medo. Fala, eu falo mesmo e tal, e pá, e vai no impulso. Depois não sabe o que faz, né? Porque não pensou, não planejou, falou por impulso. A coragem do Espírito faz ela, muitas vezes, refletir sobre o que ela vai fazer. Mas ela não deixa de ter medo. Ela entende as consequências, mas ela tem condições de arcar, mesmo sabendo, de arcar com determinação, mesmo sabendo que tem desafios após o que ela vai fazer, né? Vou falar a verdade a respeito dessa situação pro meu amigo, pro meu irmão, mesmo sabendo que ele pode, porventura, não gostar disso. Mas eu preciso salvá-lo desse engano, né? Ele assume os riscos e as consequências, tendo firmeza, tendo firmeza em Cristo. Essa é a diferença do impossível para o corajoso em Cristo. O impossível na carne e o corajoso em Cristo. E aqui, nesse versículo de Atos 2, a gente vê que Pedro se levantou com os 11, ele não foi sozinho, ele não foi impossível. Aqui o Pochavote já estava atuando nele, o espírito da coragem levantou Pedro. Mas antes de levantar Pedro, o que aconteceu? Na minha cabeça, eles ponderaram, quem que vai falar? E essa é a oportunidade. Quem vai falar? Eu acho que nessa hora foi se ponderada tantas situações, tantas coisas. E de todos eles foi se achado coragem em um. Porque nesse um, olha como Deus é poderoso, irmãos. Foi o cara que falou que não devia com medo. Foi aquele cara que antes do galo cantar, 3 vezes ele falou o que não devia. Ele negou a Jesus. Então, o Pochavote veio trazer primeiro uma libertação e uma cura nessa fala. Você não negou? Você não falou que não devia? Quantas vezes você falou que não devia, na hora que não devia? Você foi impossível, você pegou, cortou a orelha de mal, você atuou de uma forma sem o meu espírito, mas agora eu vou pegar tudo isso, todas essas coisas que foram uma vergonha,
E eu vou te trazer para agora uma dimensão de coragem, uma dimensão de honra, uma dimensão de verdade. Você vai arcar com muita consequência, mas agora você vai saber como é arcar com as consequências quando o meu espírito te dá coragem para fazer aquilo que é para fazer, na hora que é para fazer. Então, eu não sei se de repente lá entre eles foi quando ela falou assim, olha, eu falei tantas coisas na hora que não devia, deixa eu falar agora, porque agora eu tenho uma palavra que arde no meu coração. E ali eles ponderaram e falou assim, realmente, a única pessoa aqui que vai ter coragem de se levantar e de falar, né, vai ser você, Pedro. A gente tá contigo. A Bíblia fala que ele foi apoiado e levantou-se apoiado pelos 11. Então imagina o que não foi considerado naquele momento para poder fazer Pedro se levantar. Entre todos os outros, Pedro se levantou. Por que não foi Tiago? Por que não foi Mateus? Por que não foi? Porque aquela fala agora estava recheada, não só do fogo do Espírito, mas de uma coragem, né? A impulsividade saiu, não totalmente, né? Porque a gente nunca deixa de ser quem nós somos, nós só deixamos de atuar, porque agora nós estamos atuando na vida de Cristo, né? A vida de Cristo está atuando em nós. E aquele fogo consumidor veio sobre ele. Então, aquela atuação de impulsividade foi queimada para agora, então, começar a fluir a ação do Espírito. O Espírito de coragem em Pedro. A Bíblia vai falar assim também que, veja só, teve em alguns lugares, Pedro foi preso, né, junto com um dos discípulos. E ele orou, falando, Senhor, dá mais uma vez para nós, que o Espírito de coragem venha sobre nós, para que a gente possa pregar deliberadamente o teu evangelho. Eles estavam considerando, porque eles tinham acabado de ser ameaçados, se vocês continuarem pregando, vocês vão ser presos. Saiam daqui, parem de pregar essa verdade. E eles não pararam. Será que eles não consideraram? Foi impulso? Não, foi espírito de coragem. Nós estamos considerando ser presos, nós estamos considerando até morrer por Cristo. Mas nós sabemos de tudo isso. Mas há em nós um fluir de coragem. Porque mais importante é fazer aquilo que o Senhor nos levantou para fazer. Agora que nós estamos cheios, né? Deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra vai ser muito rápida. E eu quero que, assim como o Espírito está falando comigo, ministrando meu coração, ele possa falar com você. Eu quero que você creia. Creia que o Senhor te dará graça diante. Eu não sei se você é uma dessas pessoas impulsivas que já falou que não devia, aonde não devia, com quem não devia, como não devia. Mas creia que o Senhor te dará graça, que o Espírito do Senhor vai fazer uma obra na sua vida, na nossa vida, e nos dará graça diante de muitos que nos viram atuando no ser carnal e natural. E agora, quem vai agir através de nós vai ser o Espírito, a sua palavra e a transformação da sua palavra em nós. Eu quero que você creia que à medida que você vai vivendo a verdade do Senhor, contagem do homem, as festas do Senhor, esse espírito de coragem vai atuar na sua vida, nas áreas de fraqueza, literalmente. O espírito de coragem age aonde a sua fraqueza quer falar mais alto. Não importa se é a fraqueza da sua emoção, se é a fraqueza do seu temperamento, qual fraqueza seja, o Espírito do Senhor é um espírito de força e coragem. Amém? Creia que o Espírito também da verdade pode fazer frutificar nos lugares de maior fraqueza, como eu já falei aqui da nossa vida, e a sua maravilhosa obra pode purificar esses lugares onde um dia não foram honra para o Senhor, não foram frutificação para o reino de Deus. Ao contrário disso, né? Muitas vezes foram até destruição. O Senhor vai tirar esse lugar de destruição, vai te tirar desse lugar, em nome de Jesus, e vai te trazer para esse lugar de reino, onde por mais que tenha desafios, por mais que tenha situações difíceis, lutas, guerras, tantas coisas que competem e vamos dizer assim, não vou fazer isso não, porque fazer obra, muita gente fala, né? Não, fazer obra de Deus é só luta, gente. Não, não é só luta. Fazer obra de Deus é a maior honra que nós podemos ter na nossa vida. Fazer a vontade do Eterno é a maior honra que um ser humano pode ter na sua vida. Mas o espírito de coragem vai te dar firmeza para você arcar com qualquer desafio que venha no caminho desse atuar pelo Espírito. Amém? Olha que interessante. Pedro, durante aqui deixa eu ver aqui qual é o versículo que fala. Eu não tô conseguindo agora enxergar, na verdade.
Bom, mas nesse episódio onde Pedro tá pregando, vai falar que o Senhor revela, né, os pensamentos do povo ali para ele. E olha que interessante, Pedro antes só conseguia ouvir os próprios impulsos das suas emoções, não é assim? Às vezes nem conseguia ouvir. Jesus falou assim, é necessário que eu morra. Não, Jesus, o Senhor não vai morrer. Não, longe de você. Não, ele não estava ouvindo direito. Mas agora Pedro ouve o Espírito, dá crédito ao Espírito, ao poder do Espírito sobre ele, porque ele poderia agir na ferida, né? Mas não tinha como. Aquele momento de fogo que queimou ele foi batizado com tanto fogo, todos ali foram batizados com tanto fogo que queimou qualquer nível de tristeza, de remorso, de dor, de qualquer coisa que viesse a descredibilizar a atuação do Espírito. Será que eu e você, a gente também não faz isso? Quando o Espírito vem com ímpeto, olha, vem que eu vou te levar a fazer isso aqui. Você vai ser o meu agente nessa situação. Ai, Senhor, não tem como. Esse lugar não dá pra mim porque, olha, eu já fiz tão errado. Eu já falei tanta coisa. Sabe, Senhor, eu sou a última pessoa. A gente não dá crédito ao Espírito Santo que quer atuar através da nossa vida. Mas Pedro deu. Pedro não olhou as 3 vezes que ele negou, Pedro não olhou as besteiras que ele falou no monte, Pedro não olhou a orelha de Malco, Pedro não olhou nada disso. Às vezes que ele afundou no mar, Jesus chamou e foi aquela confusão, Pedro não olhou nada disso. Pedro olhou o poder que estava sobre ele, atuando sobre ele, falando, vem andar nesse mar de novo, vem para essa transfiguração, vem ter essas experiências novamente, vem falar que você crê em mim, das vezes que você negou, muito mais agora você vai dar crédito e você vai testemunhar de Jesus. Vem morrer por ele, já que quando ele morreu você quis viver sem ele. Vem morrer por ele. Ele deu crédito ao Espírito a ponto de o Espírito poder trazer uma revelação, até dos pensamentos alheios sobre ele. Ai, será que não é coisa da minha cabeça? Justo eu que sou tão assim, né? Quantas vezes eu penso, irmãos, o Espírito quer me revelar coisas e eu penso, meu Deus, acho que eu devo ter assistido alguma coisa que deu ruim aqui em mim, eu sonhei com esse negócio, tive uma visão noturna, não foi da visão noturna de Deus, foi minha alma que teve visão, minha alma agora tá tendo visão, mas Pedro deu crédito, e que você possa nesse dia receber a palavra do Senhor no seu coração, a ponto de você dar crédito ao Espírito Santo, que está começando a atuar, nem que seja assim, ó, fagulhas na sua vida, de repente você tá no seu primeiro ano de Shavuot, né, de pós-Shavuot, mas começa a dar crédito ao Espírito, o Espírito Santo está trazendo sobre você transformação. Em nome de Jesus, que a palavra que você já aprendeu até aqui, que eu sei tão pouco, não sei nada sobre as festas, não sei nada sobre Shavuot, não sei nada sobre nada, mas o que você sabe, vou falar como a profeta fala, é suficiente para a vida de alguém. Deixa o Espírito Santo te usar. Não importa o quanto você nunca foi usada. Essa é a primeira vez? Ótimo. Que seja a primeira vez que você se levanta. Nós estamos aqui como igreja dizendo e te apoiando. Em nome de Jesus, que nesse pós-Shavuot, o espírito de coragem te revista, te vista, te levante. Que o Espírito do Senhor seja como esses 11 apóstolos que estavam junto com Pedro, apoiado pelos 11. Pedro se levanta com o espírito de coragem do Senhor e fala a todo aquele povo que estava ali reunido e prega com tanta ousadia naquele dia. Tantas almas foram salvas, arrependidos pelos seus pecados e agregados à igreja do Senhor, né? A palavra que Pedro tinha aprendido, que antes era só uma informação na mente dele, agora ganhou contexto. Olha como que ele fala com tanta ousadia. Vamos lá, vamos para a palavra. Eu vou ler esse texto aqui porque é poderoso, né? Que palavra, que pregação, né? Que pregação. Eu quero que você leia depois, eu vou ler só um pedaço aqui. Israelitas, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta. Aqui ele começa a falar textos da Torá, dos livros proféticos, né, sobre Jesus. Ele começa a falar tudo que ele já tinha ouvido e aprendido.
Então, no pós-Shavuot, tudo aquilo que você já ouviu começa a ganhar contexto, vida e voz, aonde você começa a dar crédito para o Espírito atuar em você. Isso é pós-Shavuot. Sabe aqueles momentos que você fala assim, mas isso aqui eu não sabia. Mas isso aqui, eu já tinha ouvido falar, mas agora entendi. É isso que acontece. De um homem impulsivo, que antes agia no medo, agora começa a agir com coragem. Que antes agia com incredulidade, agora agia com fé, né? Não cria que Jesus precisava ser morto. Que antes agia sem entendimento espiritual, agora começa a ter entendimento espiritual. Que antes agia de deslealdade porque negou a Cristo, agora se tornou leal a ponto de morrer por Cristo. Que antes tinha uma liderança completamente bagunçada no natural, instável, agora era um líder, né? Que antes não tinha atitude exata diante do erro, agora começa a ter atitude diante do erro, atitude de arrependimento, uma atitude assertiva diante dos erros dele. Que esse seja, que isso que Pedro viveu, seja o que nós possamos viver em nome de Jesus, através do espírito de coragem. Esse pós-Shavuot traga sobre nós esse revestimento. Que seja sobre mim, sobre você, sobre a sua vida, sobre as pessoas que você vai trazer para Cristo, né, através das verdades que você vai fluir da sua vida, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Esse é o meu compartilhar do pós-Shavuot, uma transformação completa, aonde antes era fraqueza, que agora seja o espírito de coragem, de força, de fortaleza, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Shalom, shalom, queridos.